Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, e estou de volta com a disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Especial e Inclusiva do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Norte de Minas, IFNMG. Hoje, nós finalizaremos a nossa disciplina com a discussão sobre a diversidade para o olhar quanto às condições de educação para as necessidades educacionais específicas, assim como sobre a lógica da educação inclusiva. Você já conhece a rotina de ter material em mãos, então passemos à apresentação. Estamos no curso de Licenciatura em Pedagogia, coordenado pela professora mestre Cristina Jardim Rodrigues, na disciplina Fundamentos em Metodologia da Educação Especial e Inclusiva, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Então, entrando no nosso último tópico, agora na quarta semana, discutindo a terceira unidade do nosso caderno didático, avançamos para o tópico diversidade, um novo olhar para a educação. Então, chegou a hora agora da virada nas escolas, né? Não só agora, isso já vem acontecendo há algum tempo, mas é um movimento que é perene e que a gente precisa estar atento. Que diz respeito à atuação escolar como canais de mudança para que haja realmente a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais ou necessidades educacionais específicas. Nesse sentido, a formação do professor contribui muito nesse processo. Então a gente fecha a disciplina com uma reflexão crítica que será o ponto de partida para novos estudos e debates. Só da gente já ter essa disciplina, a gente já está falando numa dessas mudanças que dizem respeito à formação do professor, que contribui para esse processo de inclusão. Há 20 anos atrás, a graduação em pedagogia não necessariamente contemplava, ou contemplava de forma muito mais pueril, as discussões sobre necessidades educacionais específicas. Pueril porque, às vezes, tinha uma disciplina, mas era um tópico especial, era uma disciplina optativa e não uma realidade tão marcante quanto a gente tem na contemporaneidade a necessidade dessa discussão. Então a gente começa reconhecendo os desafios. Então o século XXI avança com um conjunto de desafios visíveis. Então existem novos contornos geopolíticos que estão sendo realizados. A globalização é um marco que modifica as formas de ensino, de educação e a forma das pessoas se relacionarem, de se deslocarem no mundo. Há uma demanda crescente, em especial no Brasil, em função do desenvolvimento de uma justiça social. Já trabalhamos com o uso de aparatos tecnológicos bastante simples. O celular é uma realidade em quase todos os lares. O uso da internet também, que possibilitaram um desenvolvimento muito rápido e muito amplo de um desenvolvimento multicultural nos indivíduos. Há uma demanda crescente da inclusão dos excluídos e, consequentemente, a educação inclusiva é um marco muito forte em termos desses desafios que já são discutidos, mas que ainda precisam melhorar para a promoção das melhorias dos elementos de cidadania e solidariedade. Então, enfrentar os mitos, as barreiras e os preconceitos é enfrentar as resistências que retardam o atendimento aos alunos com necessidades educacionais específicas. A Política Nacional de Educação Especial dá prioridade para o atendimento de todas as pessoas com deficiência na rede de ensino comum. A gente já vem discutindo isso desde a primeira aula, eu já falei que isso vem preconizado na LDB de 1996 e uma série de outras legislações que vão operacionalizar esse processo de inclusão. Então hoje, em 2020, a gente já fala desse processo de inclusão como uma realidade, mas que sempre pode melhorar. Então, uma das discussões que a gente traz, que a gente tem nesse capítulo, é sobre a integração versus a inclusão. Então, ambas são formas de inserção social, mas são conceitos distintos.
A escola seguia um modelo da integração. Esse modelo, no final do século passado e início desse século, a gente trabalhava com o modelo da integração. O que é isso? A gente aceitava somente os alunos que tivessem condições de acompanhar os métodos de ensino e o ritmo de aprendizagem da maioria dos alunos. Ou seja, os alunos precisavam se adequar ao processo educacional proposto pela escola. Nesse sentido, a deficiência era um problema que estava na pessoa e, portanto, era a pessoa que precisava ser modificada, ser habilitada, reabilitada, educada, para se tornar apta a satisfazer os padrões aceitos no meio social, né, como na família, na escola, na área de empregabilidade, mercado de trabalho, no ambiente, etc. Quem não estivesse pronto para ingressar imediatamente na escola precisava então ser preparado por uma classe especial ou por uma escola especial até ser considerado aceitável para ingresso no ensino regular. Esse modelo começou a ser questionado com um novo conceito proposto, o da inclusão. Novo, como está descrito no livro, retoma a ideia de que o nosso caderno didático ele já foi produzido há alguns anos e ele foi produzido a partir de uma literatura mais clássica, do final do século passado. Então, hoje, o conceito da inclusão para a gente, em 2020, já não é mais um conceito tão novo assim, mas é um conceito extremamente importante. Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente começa a reconhecer que a deficiência não é um problema da pessoa, mas sim o resultado da incapacidade da sociedade em atender às necessidades dessa pessoa. A gente já discutiu isso na aula passada, quando a gente estava falando sobre as deficiências, caracterizando as deficiências, entendendo que as deficiências, sejam elas fisiológicas, biológicas, sejam elas de fundo social ou comportamental, dizem respeito de uma dificuldade do ambiente de acolher essa diversidade, estar preparado para lidar com essa diversidade, ao invés de meramente classificar, julgar e excluir esses indivíduos. Então, pelo modelo da inclusão, é a sociedade, então as escolas, as empresas, os programas, os serviços, os ambientes físicos, etc., que precisam se tornar capazes de acolher todas as pessoas. Muito provavelmente você já ouviu gente falar de que a educação inclusiva é uma ilusão, que ela nunca vai funcionar. Nos últimos 15 anos, na virada do século, de 99 para 2000, ainda na primeira década, de 2000 a 2010, eu ouvia muito esse discurso de que a educação inclusiva não vai funcionar. Era uma ilusão, etc. Hoje em dia eu já escuto isso menos. Vocês, como pessoas um pouco mais jovens, provavelmente já devem ter ouvido isso, mas muito provavelmente com uma frequência menor do que a que eu ouvi. Vocês também já devem ter ouvido professores dizendo que uma boa classe especial ou escola especial é melhor para as pessoas do que eficiência do que uma escola inclusiva ruim. Então são dois conceitos que a gente começa a questionar e que, volto a frisar, a nossa literatura, do caderno didático, que é um pouco mais antigo, ainda contempla, mas que na contemporaneidade a gente ainda vê acontecendo, mas com uma frequência menor, já que avançamos bastante no processo de inclusão, tanto em termos de legislações quanto em termos de uma aplicação prática, o que vem promovendo uma inclusão mais real, mais concreta e mais eficiente. Essa figura ela não consta no nosso livro, e eu trago para a nossa aula para discutir esse paradigma. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, vamos pensar em Brasil, e vou colocar umas datas aqui mais ou menos por alto, só para ilustrar o nosso processo. Até a década de 70, a gente trabalhava com esse primeiro campo superior à esquerda, que era o campo da exclusão. Nós tínhamos ali naquele grupo, dentro do círculo, os indivíduos normais, e as pessoas com deficiência eram excluídas. Vejam que eles estão ali fora do grupo, fora do balão. Eles eram excluídos. Eles eram encaminhados para algumas poucas escolas especiais, e a grande maioria deles não tinha acesso à educação, não tinha um espaço para aprendizado formal. A partir da década de 70, mais ou menos, ali com o desenvolvimento das APAES e com mudanças na legislação, ainda na época de um governo ditatorial,
a gente começa a falar de um processo de segregação. Né? Não porque o governo era bacana e decidiu fazer isso, mas porque a gente começa a acompanhar políticas e discussões internacionais. Para isso eu nos remeto de volta lá na nossa primeira aula, onde a gente discute um conjunto de marcos internacionais e nacionais para o desenvolvimento das propostas de educação inclusiva. Ou de educação para pessoas com deficiências. Então, nessa segunda época, nesse segundo momento da segregação, tinha lá o grupo das pessoas normais e começou a se criar o grupo das pessoas com deficiência, começou a se reconhecer que essas pessoas existem. Então, como eu disse, a partir da década de 70, com os desenvolvimentos das APAES, a ampliação das escolas especiais, que passam a acolher diversos alunos. Então, escolas especiais, ou os espaços de educação especiais que recebem diversos alunos com diversas condições de deficiência para tentar promover algum tipo de educação ou minimamente oferecer alguma resposta social para aqueles que antes eram excluídos. A partir dos anos 90, com a LDB, a gente começa a falar de integração. Claro que, como eu falei, não dá para pegar assim, só a LDB, 96, antes disso era segregação, depois disso passou a haver integração. É um movimento que vai acontecendo então aí ao longo dessa década dos anos 90 no Brasil, quando, a partir da LDB, a gente começa a falar desse movimento de integração que contempla reconhecer as pessoas com deficiência e incluí-las na sociedade e incluí-las dentro dos espaços regulares de ensino, dentro das escolas regulares. Observem que eles ainda compõem um grupo, então era a experiência que a gente teve, e eu tive a oportunidade de lecionar dentro dessa experiência ao final dos anos 90, onde nós tínhamos as escolas regulares recebendo pessoas com deficiência que eram agrupados em salas especiais. E essas salas especiais funcionavam muito parecido com hoje a gente tem das salas multisseriadas nas escolas do campo. Então, como eu recebia poucos alunos de uma comunidade na escola, eu tinha ali um agrupamento de 20 alunos, 30 alunos, com as condições de deficiência mais diversificadas, algumas deficiências visuais, algumas deficiências auditivas, deficiências de mobilidade, deficiências cognitivas, deficiências sociais, que eram agrupados nessa turma especial e que, à época, o professor que pegava essa turma, que era elencado para trabalhar com essa turma, ou como a gente costumava reconhecer, o professor que sobrou na lista de escolha de turmas, que pegou essa turma porque foi a sobra, tinha que penar, realmente pagar uma pena para trabalhar com esses indivíduos, porque dificilmente esse professor dominava experiência, tinha experiência e domínio para trabalhar com a diversidade que lhe era apresentada de condições de deficiência. Mas como a política pública à época já começava a lidar com um processo de seriação e ajuste em termos da idade dos alunos, eles eram meio que automaticamente progredidos. E como eu falei da ideia que eu trouxe das salas, das classes multisseriadas, como era um grupo de 20, 30, nem sempre eles tinham as mesmas idades. Então o professor, além de ter que trabalhar com as diversidades associadas às condições de deficiência, ele tinha que lidar também com a diversidade associada ao nível do conteúdo a ser apresentado em função das faixas etárias dessas crianças que estavam nessas salas especiais. Era algo bastante trabalhoso para o professor, para o aluno, para a comunidade. Mas esse é o processo de integração na real, como ele aconteceu. Indivíduos com condições de deficiência em agrupamentos que eram recebidos nas escolas especiais. Daí a discussão da frase que eu falei lá, que no final do século passado era muito comum, que a ideia da inclusão não ia funcionar, porque estava se falando da integração. Colocava um grande agrupamento de pessoas na mesma sala e um professor despreparado para lidar com isso. Como eu frisei mais cedo,
essa discussão, essa aula, esse tipo de conteúdo, ele é muito mais atual nos cursos de pedagogia do que eram há 20 anos atrás. A gente não tinha essa disciplina formal. A partir dos anos 2000, eu vou nomear aí mais ou menos em torno de 2004, com a mudança na legislação, 2005 em termos da operacionalização, a gente começa a falar efetivamente da inclusão. Então, indivíduos ditos normais, indivíduos com as mais diversas condições de deficiência, são reconhecidos como iguais em suas diferenças, e aí eu remeto lá para a nossa segunda aula, quando eu discuti a questão jurídica desse reconhecimento de direitos. Então, essa inclusão, tanto na sociedade quanto no espaço escolar. Então, diferentemente das salas especiais ou das turmas especiais nas escolas regulares, a gente começa agora a pulverizar e separar esses alunos, às vezes por grupo, em função da deficiência, às vezes em função da idade, às vezes em função do aprendizado prévio, né, do conteúdo formal que ele já aprendeu, do histórico do aluno, para agrupar ou para elencar os alunos com deficiência dentro das salas regulares. Então a gente deixa de ter uma sala com 20, 30 indivíduos com deficiência e passa a ter 2, 3 indivíduos com deficiências nas mais diversas classes, nas mais diversas séries ou anos escolares. Isso facilita porque dividiu o trabalho, dividiu a tarefa para todos os professores. Agora eu tenho que ser um professor de uma educação inclusiva que eu não tenho que dominar todas as especificidades e todas as condições de deficiência, mas eu tenho que ter uma leitura, tenho que saber minimamente sobre elas, até para que eu possa solicitar o devido apoio pedagógico para trabalhar com aquele aluno que apresenta uma condição de deficiência em minha sala. Então, por exemplo, eu não sou um exímio expert em Libras, domino minimamente. Então, quando eu tenho um aluno surdo em minha classe, eu consigo verificar, ou com uma deficiência auditiva significativa, eu consigo facilmente identificar esse aluno, realmente é fácil de perceber, e facilmente, até pela minha formação, pelo meu conhecimento, eu consigo fazer um encaminhamento, acionando a rede de apoio, acionando os técnicos da escola, para um diagnóstico preciso dessa condição de surdez ou dessa condição de limitação auditiva significativa, e a partir daí solicitar um professor de apoio que domine a Libras. Então observem, não é só pedir um professor de apoio, eu preciso de um professor de apoio que domine essa condição específica da surdez, que domine o recurso necessário a Libras para atender a esse aluno em sala de aula. Então, realmente, agora eu começo a passar a trabalhar com a inclusão, de modo que eu acolho esse aluno, consigo me comunicar minimamente com ele e consigo ter um intérprete para auxiliar nessa produção, nessa construção em sala de aula. Então, as pessoas com deficiência têm direitos a uma educação de qualidade e inclusiva. Se isso já começa a ser discutido lá em 88, com a mudança da Constituição, é reforçado em 96 com a LDB, só vai ser operacionalizado a partir dos anos 2000. E na nossa última década, de maneira mais significativa. As duas coisas não são e não podem ser consideradas excludentes. Educação de qualidade e educação inclusiva. Lembram lá dos 2 mitos que eu falei para vocês? Educação inclusiva não vai dar certo, um aluno fica melhor colocado na sala, numa escola especial do que numa educação inclusiva ruim. Não, teve um momento da educação inclusiva ruim e hoje a gente está no momento da transição para a educação inclusiva de qualidade. E ele tem direito a isso. E aí eu destaco aqui em negrito, a educação é um direito intransferível de todas as crianças. Ninguém pode negar isso a elas. Isso está previsto na Constituição, isso é um direito dessas crianças e nós precisamos auxiliar os pais a exigir esses direitos, nós precisamos solicitar os recursos necessários nas nossas escolas para fazer esse direito se valer.
A escola inclusiva e o modelo de inclusão vieram para ficar, porque se baseiam em conceitos teóricos e práticos desenvolvidos pelos melhores educadores em todo o mundo. Volto lá na primeira aula que a gente discutiu a legislação, normalmente não começa no Brasil, são discutidos pelos órgãos internacionais, normalmente ONU e grandes conferências internacionais, que têm participação de pesquisadores brasileiros. Então, algumas das ações são inclusive iniciativas de pesquisadores brasileiros que estão lá falando, defendendo a mudança na legislação e que, enquanto órgãos internacionais, o Brasil acaba se tornando signatário dessas legislações e as reaplicam no Brasil. Então, as fazem valer. Sabemos que é difícil mudar as nossas opiniões, ideias e valores. Hoje eu vejo isso de maneira muito clara. Por quê? Porque na hora que eu trago essa discussão, que eu faço essa discussão aqui com vocês, eu estou falando de uma experiência de mais de 20 anos de educação. De 20 anos em que eu venho vendo essas mudanças acontecendo de verdade. De sair de uma situação de segregação, avançarmos por uma situação de integração muito precária, avançarmos para uma mudança para a inclusão, também ainda limitada, e hoje começar a ver uma inclusão real, efetiva e de qualidade. Muitas vezes não sabemos como fazer de forma diferente, e isso faz com que a gente tenha essa resistência com a mudança. Então, esse estudo vem justamente tentar abrir o leque para essa reflexão, o estudo dessa disciplina. Pensem, por que a gente tem preconceitos das mais diversas ordens? É normal o ser humano ter preconceito. O preconceito faz parte da natureza humana desde o início da humanidade, porque o outro inspira receio, inspira temor, inspira insegurança. Ele vai levar um recurso que é meu, ele vai ocupar um espaço que eu poderia ocupar, ele vai concorrer comigo e pode ter acesso, direito a uma dada oportunidade, um posto de trabalho, por exemplo, e eu ficar de fora. Então é comum esse tipo de preconceito. Além disso, quanto à deficiência, no passado era muito menos comum nós vermos pessoas com deficiência. Não que elas não existissem, mas elas não saíam na sociedade, elas não apareciam, eles eram invisíveis. Então a gente tinha muito mais um pré-conceito, um conceito prévio de acreditar que eles não eram capazes. E só com esse processo de integração e de inclusão que a gente começa a vê-los aparecer e a reconhecer que eles têm capacidades, que eles têm potenciais. Então, a partir do reconhecimento de que nós temos preconceitos, é mais fácil mudar o nosso comportamento e perceber que existem muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. Nós, normais, e nós, pessoas com deficiências, pessoas com desigualdades, pessoas com vicissitudes. As pessoas com deficiência são pessoas como nós. Elas têm sonhos, elas têm medos, elas têm esperança, elas têm raiva, elas têm frustrações porque a legislação diz que elas devem ser acolhidas e nem sempre elas são, porque a legislação diz que ela tem os direitos e que precisam ser adaptados os espaços, precisam ser adaptadas as metodologias, as pedagogias de ensino, e nem sempre isso acontece. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente está falando de um contingente de mais de 24,5 milhões de pessoas só no Brasil. Então é um número muito grande, e esse número eu acredito que esteja defasado porque é parte da literatura do nosso caderno didático. Eu não busquei o número mais atualizado para complementar. Então, esse número já deve ter aumentado em cerca de 50%. E esses indivíduos, como eu falei anteriormente, eles eram invisíveis, a gente não sabia, a gente não via, menos quando a gente tinha lá uma situação socialmente próxima, um familiar, um parente, um amigo, um conhecido direto, a gente não via esses sujeitos. E eles eram invisíveis como resultado de um círculo vicioso. Não vemos as pessoas com deficiência na rua porque a maioria dos ambientes não é acessível a essas pessoas. E a maioria dos ambientes não sendo acessível, porque a gente quase não vê pessoas com deficiência que demandam esses espaços. Na última aula, quando eu estava falando das deficiências, eu trouxe algumas experiências. Eu vou retomar um exemplo da aula passada, que foi lá falar da experiência que eu tive com um conhecido que é cadeirante.
que tem uma deficiência motora, tem uma deficiência de mobilidade, ele é cadeirante e é um cara incrível, capaz, lida muito bem com o mundo, e que a gente só começou a reconhecer que esse cara era capaz quando eu comecei a me aproximar. E que eu só comecei a ver as dificuldades que ele vivenciava quando eu comecei a tentar estabelecer alguns encontros, algumas situações sociais, tipo sair com ele para ir passear no shopping, sair com ele para ir ao cinema, sair com ele para ir a um show, para ir a um bar, etc. Que a gente esbarrava nas dificuldades e falava, não dá porque não é adaptado, eu não vou conseguir chegar, eu não vou conseguir entrar, etc. E aos poucos, com a mudança da legislação, a gente começou a questionar, começou a ver essas mudanças, começou a ver espaços, e ele começou a sair mais, e assim como ele, nós começamos a ver outras pessoas com deficiência de mobilidade e com outras condições de deficiência, das mais variadas, ocupando esses espaços nas ruas, nos prédios públicos, nos empregos, nos concursos, etc, etc. A escola, então, pensada como um canal de mudança, e as adequações curriculares. A escola, então, ela deve ser pensada como esse canal de mudança. Portanto, a inclusão de crianças com necessidades especiais na rede regular de ensino pode ser um começo para outras transformações, não somente de pensamentos, mas também de atitudes, e perpassa todos os níveis de educação. A partir da experiência, do conhecimento, a gente começa a ver que é possível, que eles são capazes, começa a tornar esses invisíveis visíveis, começa a ampliar a nossa aceitação e, consequentemente, a maneira de lidar. Quando o meu filho lida com colegas que têm condições, ele lida com isso com muito mais facilidade do que eu lidei no passado, e ele tem mais experiências e passa a reivindicar direitos para ele e para os seus pares. A inclusão, então, é um direito garantido por lei a todas as pessoas com algum tipo de deficiência. Incluir as crianças deficientes, mais do que cumprir uma lei, é permitir que ela se insira na sociedade em que mais tarde precisará conviver, e não deixá-la alienada e desamparada a uma realidade que também é sua. Além de pensar nessa inclusão para as crianças, eu tenho que entender que essas crianças crescem. Como a gente já discutiu, a inclusão começa lá na educação infantil, avança para o ensino médio, e nos últimos anos a gente estava discutindo isso no ensino superior, porque essas crianças que começaram a ser incluídas na década passada, cresceram e estão chegando no ensino superior. Eu preciso adequar a educação, os recursos, as metodologias de ensino para essas pessoas. E ela está chegando no mercado de trabalho. Se no passado essas pessoas com deficiências não tinham educação nenhuma, tinham uma grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho, tem legislações que asseguram vagas. Então elas começam a se inserir. Com pouca instrução, elas vão se inserindo em alguns postos de trabalho. E à medida que elas vão melhorando e reconhecendo esse potencial, que as escolas vão se tornando inclusivas, elas vão aumentando o seu potencial, sua capacitação educacional e passam a concorrer por melhores postos de trabalho, melhores empregos, que são perfeitamente adaptáveis e cabíveis a essas pessoas. Não é um benefício que eu estou oferecendo a ele, mas reconhecendo, sim, uma capacidade, uma competência para esse indivíduo. Então, pensar nessa inclusão a partir das crianças é entender que ela vai crescer e vai se inserir na sociedade e que aos poucos ela vai modificando essa sua percepção, assim como os indivíduos normais também aos poucos vão mudando o reconhecimento e a percepção sobre os indivíduos com deficiências. O atendimento educacional especializado deve ser visto então como um complemento da escolarização e não um substituto. Aqui a gente tem uma frase que remete bem ao início dessa aula, que é a discussão sobre integração e inclusão. Quando eu penso no atendimento educacional especializado como um substituto, como um recurso para auxiliar, eu estou falando ali, estou tendo pena do indivíduo com deficiência e eu estou falando ali de uma lógica de integração, eu estou criando uma possibilidade para aquele cara. Não, ela é um complemento que deve ser pensado para aquele cara e para o indivíduo que não tem nenhuma necessidade mais marcante. Não tem uma condição de deficiência. E aí sim eu falo de um complemento educacional, de uma mudança, de uma adequação que é real. Eu retomo lá a nossa segunda aula com a noção de equidade e igualdade, onde eu passo a ter muito mais clareza em termos da oferta dos recursos em função da necessidade do aprendente, sem que isso se torne
um elemento de segregação, né, um elemento de preconceitos, sem que isso tenha que ser um recurso à reveria da vontade do sujeito, né, que ele possa se beneficiar, possa fazer parte, mas que ele possa escolher, que ele tenha palavra em termos da escolha de que quer ou não participar de um determinado programa educacional, que determinada metodologia parece funcional para ele ou não, em termos desse reconhecimento de direitos. Então, a inclusão bem-sucedida não acontece automaticamente. Como eu acabei de dizer, eu disse mais cedo, ela vem acontecendo nos últimos 20, 30 anos. A atitude da escola como um todo é um fator significativo nesse processo. Então, se há 25 anos atrás, quando começam essas mudanças, a partir da LDB, ainda ouvia-se muito falar que não ia dar certo, hoje a gente já entende que funciona e que é extremamente eficiente. Então, foi um processo que vem acontecendo ao longo de 20 anos. Existem limitações que os deficientes precisam enfrentar, mas essas limitações se tornam mais simples para se conviver quando as pessoas que vivem ao lado deles aceitam a sua deficiência não como algo diferente, mas como algo natural. Quando eu tenho esse contato, a partir da experiência desse contato com esse amigo cadeirante, a percepção da necessidade de organização e de adequação do ambiente físico se tornou algo muito mais premente na minha vida, não só para mim, mas por pensar, tipo, cheguei num ambiente, dá para vir aqui novamente com fulano de tal, que é meu amigo, que é cadeirante, porque aqui é um ambiente adaptado. Isso é legal. Não, aqui não dá para vir porque tem degrau. Vou falar com o gerente, olha, você tem esse degrau aqui, eu quero voltar com meu amigo cadeirante, mas você precisa fazer a adequação. A criança com necessidades educacionais especiais aprende num ritmo diferente das outras. Eu volto lá na terceira aula que a gente discutiu sobre esses ritmos. Mas isso não significa que ela não vai aprender, e sim que ela necessita de mais estímulos do que outras crianças para chegar à aprendizagem. Então, em função da condição de deficiência, e a gente viu na terceira aula algumas das condições, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência motora, nenhuma dessas três impacta diretamente no desempenho cognitivo. Impacta, sim, na forma de acesso à informação. Mesmo as condições de deficiência cognitiva, ou as condições de retardo, é possível promover a aprendizagem para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, claro que é num ritmo diferente em que eles precisam de mais repetições, mas é possível. Então, os educadores devem se preparar mesmo que não haja nenhum aluno com deficiência em sua turma. Daí essa necessidade de pensar essa disciplina, por exemplo, como uma disciplina obrigatória odiernamente e não mais como uma disciplina optativa como era há 20 anos atrás. Porque agora a inclusão ela é real, ela é concreta. Então, mesmo que você não tenha hoje um aluno com nenhuma deficiência, amanhã você vai ter com uma deficiência A, no outro ano você vai ter com uma deficiência B, no terceiro ano com uma deficiência C. Os pais devem ensinar aos seus filhos o respeito ao próximo, seja ele quem for e como for. Então, na hora que a gente começa a mudar essa percepção na gente, a gente diminui os nossos preconceitos e auxilia ao educar as crianças para que elas reduzam seus preconceitos. E a gente pode trabalhar isso também com os pais nas reuniões pedagógicas, de modo a auxiliá-los a entender que pessoas com deficiência não são menos capazes. Eles têm dificuldades em uma ou outra área, mas não são menos capazes. E a sociedade deve cobrar dos órgãos competentes ações que propiciem ou que proporcionem a inclusão, de modo a criarmos uma sociedade mais igualitária. No tópico seguinte, avançamos para a formação do professor para a educação inclusiva, tópico que eu considero essencial na nossa discussão. Então, a formação dos professores para a educação especial enfrenta sérios desafios decorrentes tanto do contexto problemático das reformas propostas para a formação dos professores em geral, tanto no passado quanto cotidianas. Então, a gente vê nesses últimos 25 anos uma série de avanços e retrocessos, mudanças que melhoram, outras que dão uma barrada, outras que voltam a melhorar e depois voltam a apresentar limitações. Mas fato, historicamente, o processo de educação inclusiva vem sendo gradativamente implementado nas escolas de ensino regular, e isso muito se dá em função, a melhoria e essa implantação, muito se dá em função da capacitação dos professores.
Então, um dos elementos centrais a ser estudados é a formação dos professores para a educação especial. Em especial, eu vejo isso nos últimos 10 anos, quando a gente muda a legislação e começa a contemplar a figura do professor de apoio, a formação para a educação especial, então a capacitação, seja em nível de pós-graduação e atualmente já em nível de graduação e de cursos de formação profissional e tecnológica, de profissionais para atuarem como formadores específicos, com capacitação específica para alunos com necessidades educacionais específicas ou especiais. Então a gente amplia o número desses profissionais, cria demanda no mercado. Então quando se cria a lei que passa a criar a demanda do professor de apoio, a gente criou uma demanda de mercado que pessoas que já tinham graduação, seja ela licenciatura, algumas bacharelado, que atuavam na educação, seja na pedagogia, seja nas mais diversas licenciaturas, retornando ao espaço de sala de aula para buscar uma formação complementar para atuar como professores de apoio, no sentido de atender a um público específico, com necessidades educacionais específicas, um atendimento educacional específico, dentro do espaço de sala de aula. Então, é uma demanda de mercado que leva a uma busca de formação e melhoria na formação. Então, as políticas de formação dos professores para educação especial lidam com políticas educacionais especiais como um dos fatores fundamentais que influenciam a qualidade do ensino, como eu acabei de citar. Elas são tentativas de tornar possível uma inclusão apregoada no discurso, mas ainda bastante difícil de ser realizada eficientemente na prática. Porque, por exemplo, há 10 anos atrás, quando a gente começa a criar a vaga do professor de apoio, a gente não tinha mão de obra qualificada. As pessoas tiveram que correr atrás, algumas vezes em cursos muito bons, outras em cursos mais precários, mas efetivamente, ao adentrar essa função de professor de apoio, se depararam com a realidade que eles tiveram que correr atrás e estudar, seja na formação específica, seja de forma mais autodidata, para lidar com as especificidades dos alunos que eles se deparavam na sala de aula. Então, parece haver uma certa indecisão quanto à real efetivação da prática e, principalmente, uma enorme carência de materiais que tratam dessa especificidade da formação de professores em educação especial. Ou, pelo menos, havia há cerca de 10 anos atrás, quando data aí a formação do nosso caderno didático. Hoje isso está um pouco melhor, não está perfeito ainda, mas já melhorou bastante em termos de achar literatura específica para o atendimento de alunos com as mais diversas demandas educacionais, assim como a oferta de diversos cursos nos mais diversos níveis, médio, tecnicista, tecnológico, graduação, ensino superior, de formação superior, lato sensu e stricto sensu, com foco no atendimento de necessidades educacionais especiais ou específicas. Então, a formação do professor se coloca como um dos fatores fundamentais que influenciam a qualidade do ensino. Essa formação deve ser de qualidade e focalizar aspectos como o que é aprendizagem e desenvolvimento. Então, um tópico de desenvolvimento humano, normalmente psicologia do desenvolvimento no curso de pedagogia e nos cursos de licenciaturas, para entender quais são os marcos desenvolvimentais esperados para o sujeito. Lembram que na aula passada a gente discutiu sobre deficiências atípicas, ou as condições atípicas? Pois algumas delas dizem respeito a funcionamentos que são típicos e esperados, mas que acontecem fora de época. O exemplo que nós usamos na última aula diz respeito lá, por exemplo, da criança que é inquieta e que está sempre buscando informações e estímulos no seu ambiente. Para uma criança de 1 e 2 anos, isso é perfeitamente regular e esperado. Para uma criança já com um pré-adolescente com em torno de 10, 12 anos, esse comportamento já começa a ser atípico, já começa a ser não adequado, tanto para o processo de aprendizagem, quanto em termos do processo maturacional de desenvolvimento. Para um jovem adulto, esse comportamento é considerado muito inadequado e pouco adaptativo. Além disso, pensar na qualidade da educação é entender o que é ensinar. Daí a necessidade das licenciaturas contemplarem conteúdos
pedagógicos. Daí a necessidade da gente pensar, por exemplo, nos cursos de formação de professores, onde bacharéis voltam a se capacitar para as pedagogias e discutir esses conceitos de didática, de ensino, de metodologias, para terem uma clareza do que é a proposta de ensinar, e não só trabalhar com a lógica de notório saber. É importante discutir qual que é o papel da escola, que não é só transmitir conteúdo, não é só transmitir formação, mas preparar o aluno para um conteúdo, para a formação e para a vida. São questões específicas, das necessidades educacionais específicas, e de como realizar o atendimento das crianças ou dos indivíduos que as apresentam. Então, como eu disse, existem já agora cursos de formação específicos para necessidades educacionais. A formação também deve ser voltada para a reflexão sobre as concepções que referenciam as práticas pedagógicas. O que é ser professor, que tipo de metodologia, que tipo de prática pedagógica, que tipo de tendência de ensino que o professor assume, entendendo o que ele está fazendo e não apenas replicando uma tendência que foi utilizada com ele no passado. Pode-se dizer que a qualidade da formação de professores para a educação especial reside no movimento, então, de desconstrução no modelo educacional excludente, com ênfase na investigação e no questionamento suscitado pela articulação entre teoria e prática, cujo movimento ação, reflexão, ação traduz-se em transformação que avança na direção de melhores formas de compreensão do fenômeno educacional e da busca de soluções para os problemas encontrados no cotidiano escolar, marcado pela imprevisibilidade, pelo múltiplo e pelo plural. Então, na hora que a gente fala dessa desconstrução do modelo excludente, é pensar nessa inclusão não com ressalvas, como a gente teve lá a crítica de que a inclusão não vai dar certo, mas como algo que a gente acredita. Isso é parte do meu movimento aqui, fazer com que vocês acolham essa ideia, que vocês acreditem, que vocês comprem essa ideia e que a defendam como algo caro, como algo que é importante, e não como uma mudança que vai te trazer trabalho, que vai te trazer dificuldade, mas como algo caro, de inclusão na sociedade, de mudança de perspectiva, de redução de preconceitos, em que você, professor, pode contribuir. A partir do momento que você aceita essa ideia e que você começa a vislumbrar nela possibilidades para além de desafios e dificuldades, então, por exemplo, a possibilidade de atuação como um professor de apoio. Ao invés de você ter que trabalhar com 30, 40 alunos dentro de uma sala, o seu foco vai ser o processo de aprendizagem de 2, 3. E isso é uma mudança que é muito interessante para algumas pessoas, além de abrir mercado de trabalho. Se antes eu tinha uma escola lá com 20 turmas, uma escola de educação infantil com 20 turmas, eu tinha que ter 20, 22 professores, agora eu tenho uma escola com 20 turmas, eu preciso de pelo menos 30, se não 40, 45 professores, porque eu tenho que ter os 20 regentes, acompanhando as salas, e diversos professores de apoio para dar suporte pedagógico para as mais diversas demandas que vão aparecer naquele ambiente escolar. Então é desconstruir esse modelo excludente e pensar na nossa ação. O que a gente quer com a escola? O que a gente quer com a educação? Pensar numa transformação de pensar nos olhares de formação, de compreensão do fenômeno educacional e na busca de soluções para os problemas do cotidiano escolar, que é múltiplo, multifacetado, e que existem as mais diversas situações, independente de alunos normais e ou com deficiência. Assim, para caminhar para o nosso final, o ensino regular como melhor opção para os alunos com NEE. Então, a meta da universalização do ensino, que foi proposta no fim dos anos 80, promoveu à escola novos conceitos, novos personagens, novas crenças, novas tradições. Estou falando aí agora já de 40 anos de mudança, Brasil, 30 anos de mudança significativa. A escola ficou sem saber como dar conta de tantas novidades. Daí tantos cursos de formação, capacitação, etc., em termos das mudanças na legislação que começaram a solicitar, por exemplo, o professor de apoio, uma titulação específica de atendimento educacional especializado, e o cara teve que correr atrás para buscar, ou ficar desempregado, sair do mercado. Isso criou confusão, isso cria dificuldade, criou dificuldade e continua a criar até hoje.
em muitas situações, passou a se ignorar esse novo contingente que chegava, né? Contingente de alunos com deficientes que antes eram segregados, passaram a ser integrados e que agora a gente começa a ter que trabalhar com inclusão, que agora não, né? Nos últimos 10 anos a gente vem trabalhando com integração, com inclusão. Então vocês vão ser o público que vão dar sequência a esse trabalho. O resultado desse processo foram múltiplos, foram altos índices de retenção, de evasão, entre outros, surgindo a necessidade urgente da busca da causa do fracasso escolar. Então, entender por que estava tendo reprovação, se a gente pega esse processo histórico, a gente caberia uma disciplina inteira só para discutir fracasso escolar, com seus mais variados aspectos e história no Brasil, focando meramente aí na transição, no foco da educação inclusiva e na transição aí de 96 a 2010, muito do fracasso escolar foi atribuído inicialmente às condições de deficiência dos indivíduos, e começou a se migrar essa percepção que se atribuía o fracasso ao aluno, posteriormente ao professor, que não dava conta de lidar com essa demanda dos alunos, e depois à escola, que não oferecia os recursos. Bom, hoje nós temos professores capacitados e salas de recursos, né, com os recursos mais variados. Voltamos a atribuir, então, novamente, o fracasso aos alunos. Mas mais do que ficar apontando erros e de quem é o responsável, é tentar entender esses elementos e que cada momento histórico marcou o elemento do fracasso escolar para poder mitigá-los. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, com suporte emocional. É importante reconhecer que o contato e o convívio formal e informal entre os diversos alunos, com e sem deficiências, é um meio para que o comportamento típico de cada um e de cada deficiência se normalizem. Quando as crianças, quando os adolescentes, quando os jovens lidam com essa diferença, é mais fácil de aceitá-la, de reconhecê-la e de desenvolver laços afetivos. Então é uma oportunidade para a construção de relações afetivas que podem vir a revelar-se ao longo dos anos como um suporte emocional fundamental na construção da personalidade dos alunos com deficiência. Faz com que ganhem forças para superar as modificações sociais, geralmente de uma maneira mais autônoma e diversificada. E, por sua vez, os alunos ditos normais poderão desenvolver uma maior capacidade de aceitação da diferença do outro. Trabalhamos também com suporte social e a instrução. Então é inevitável o aperfeiçoamento das práticas docentes. Falei já um monte aí dessas mudanças que vieram se processando nos últimos 20 anos. A atuação e o desenvolvimento de conceitos em aplicações educacionais compatíveis com esse desafio. Então a gente vem melhorando essas práticas. As pessoas com deficiência podem ter um suporte social ou um suporte instruidor. O que a gente chama de suporte instruidor deriva da aprendizagem cooperativa e da aprendizagem por imitação, lidando ali com seus pares. Então a convivência com os colegas e o apoio desses nas atividades da escola contribui para um suporte social, para que eles sejam acolhidos, para que eles sejam reconhecidos entre os seus pares. O objetivo fundamental é criar melhores condições de aprendizagem para todos os alunos, não só os que têm deficiência, mas todos os pares. Podemos trabalhar com cooperação e organização da sala de aula. Então, uma boa organização da sala de aula exige a presença de regras claras, quer no que diz respeito ao comportamento, quer na forma de execução das tarefas e atividades de aprendizagem. Então, organizar dá trabalho, mas a gente consegue isso com o apoio dos nossos alunos e organizando bem o ambiente, a gente tem cooperação e uma organização faz com que o processo de aprendizado flua de uma maneira muito mais simples. Então, todo esse processo de organização e funcionamento deve passar pelo respeito mútuo. Então, não é só uma postura com uma diferença hierárquica de cima para baixo, top-down, em que o professor detém o conhecimento e as normas e o poder. Mas uma tentativa de minimizar essas diferenças e torná-las mais igualitárias e reconhecer que os alunos também têm experiências prévias, experiências de aprendizagem, experiências e discursos que podem promover um respeito, uma aceitação, uma compreensão das necessidades.
E aí a gente passa a ter um processo aberto e dinâmico de negociação, onde o aluno se sente responsável e participante pelas suas escolhas, pelas suas ações, e não meramente um indivíduo que se comporta e é punido por aquilo que ele não faz de maneira esperada, adequada à proposta educacional. Podemos pensar também na inclusão e suporte social às famílias. Então, daí a necessidade das discussões, das reuniões de pais e mestres. A implementação da inclusão escolar não deve ignorar o funcionamento das famílias com as crianças deficientes. Não dá para me trazer a minha experiência, a minha leitura sobre a deficiência e ignorar a percepção do grupo familiar, ignorar que determinados grupos familiares têm uma percepção, um funcionamento, um conjunto de ações que divergem das minhas expectativas. Eu posso considerar, e aí eu vou falar de novo de experiência pessoal, de uma tentativa que eu tive de implementar um conjunto de técnicas para o acolhimento de uma criança com uma condição de deficiência, e que eu via dificuldades porque eu levava a proposta, apresentava, dava atividades para a criança realizar em casa, então solicitava o suporte dos pais para realizar as atividades, e os pais com baixo grau de instrução e com uma dada percepção religiosa, insistiam em não fazer. E eu só consegui entender isso no dia que eu fiz essa reunião com os pais, que eu fui entender essa dinâmica e que eu estava solicitando algo que não dava, que não era possível para que aqueles pais atendessem. Diversos outros pais faziam e davam conta e davam suporte para as suas crianças. Aqueles dois ali não davam. Então, na hora que eu comecei a acolher e ver com eles o que era possível ser feito dentro da realidade limitada, claro, daqueles dois, as coisas começaram a funcionar de uma maneira mais eficiente. O fato das crianças com necessidades educativas especiais frequentarem uma escola regular já é uma fonte geradora de estresse. Eles têm dificuldades em lidar em especial os pais, familiares, com o estresse, com as fantasias, em lidar com a diferença. Às vezes as crianças não têm, mas os pais têm. Os parentes e amigos podem desempenhar um papel fundamental no alargamento das relações sociais das famílias com crianças deficientes. E os profissionais são um apoio importante com que as famílias devem contar também para lidar com isso e minimizar seus medos, angústias, fantasias, etc. Pensando nisso, uma discussão sobre o estresse familiar e a escolher. Então, a deficiência influencia nas relações familiares dos mais diferentes níveis. Então, há casais que se separam, eles não aceitam a condição de deficiência ou não aceitam a dedicação de um ou de outro dos pais ao suporte da criança que apresenta uma condição de deficiência, ou não aceitam, ou têm dificuldade em aceitar, em lidar com uma atenção maior dispensada a uma criança que tem uma condição de deficiência e não aos outros filhos que não têm a deficiência, e isso cria dificuldades na relação matrimonial e pode levar à ruptura. Existem também desentendimentos entre pais e filhos. Crianças com deficiências muitas vezes não são planejadas ou esperadas. Alguns pais falam de bênçãos, etc., porque se tornaram tolerantes e aceitaram o processo, mas não são todos que lidam tão bem com isso. Os filhos normalmente são projeção das fantasias parentais. Então, ter que lidar com um filho que nasce com uma deficiência é muitas vezes frustrante para o pai, ou para a mãe, ou para o casal. Então, há um conjunto de expectativas em termos de potencial de desenvolvimento que nem sempre é suprida, em especial com crianças com deficiência, e que os pais às vezes têm dificuldade em aceitar. A qualidade da relação entre os irmãos também tende a ser diferenciada, como eu disse, em termos da atenção que um ou ambos os pais oferecem ao indivíduo com deficiência, e não necessariamente o número de horas ou a qualidade de horas de atenção é a mesma para os outros filhos. Então isso pode gerar ciúmes, pode gerar estresse, seja para o filho considerado normal em função à percepção do tratamento dispensado à criança com deficiência, ou às vezes o contrário.
O abandono dessa criança com deficiência e ela sentir esses ciúmes, essa frustração em função dela não ter o mesmo potencial, as mesmas capacidades e não receber o mesmo afeto, os mesmos recursos que são oferecidos para o seu irmão ou irmã dito normal. Aumento das dificuldades econômicas. Isso é um estresse que diversas, se não todas as famílias que lidam com crianças com deficiências têm que lidar. Porque precisa de adequação de aparatos, precisa da compra de recursos, precisa de materiais específicos, às vezes precisa de ajustes no ambiente físico do lar, ou de veículo, etc. E tudo isso custa dinheiro. Precisa de adequação na alimentação, tudo isso custa dinheiro, e isso é caro. Deveria haver mais medidas, existem algumas ações governamentais que abatem alguns impostos, que criam alguns benefícios para aquisição de bens e produtos, mas ainda é limitado em termos da despesa, dos recursos que são dispensados para o atendimento, acolhimento adequado de uma pessoa com deficiência. Maior isolamento, então às vezes alguns grupos se fecham entre si e evitam esse contato social, acabam se limitando o seu suporte social, o que são todos problemas e que a escola pode auxiliar o grupo familiar a lidar com isso ou pode ser só mais um dificultador em todos esses elementos. Então, se a escola não se ajustar às expectativas e necessidades das famílias e dos alunos, ela acaba sendo um forte fator de estresse e de violência, tanto para o aluno quanto para com a sua família, que vai estar ali brigando com a escola em termos das suas crenças e do que a escola pode oferecer. Então, o aumento do estresse familiar, motivado pela decisão da criança com deficiência frequentar uma escola regular, parece resultar em vários fatores. A literatura já aponta aí uma série de fatores, como o confronto diário com as diferenças entre os filhos e as crianças ditos normais, os pais ficam comparando, sentimentos de discriminação, principalmente quando a escola não consegue criar um ambiente acolhedor adequado. Vou citar um exemplo aqui para ilustrar, não é todo o caso, não são todas as escolas, mas um exemplo para ilustrar. Já estive numa escola que tinha uma perspectiva inclusiva interessante, a gente tinha reuniões com a equipe pedagógica bastante efetivas, mudanças efetivas, mas na parte do desenvolvimento da psicomotricidade das crianças, em especial nas aulas de educação física, havia pouca adequação para o acolhimento das crianças com deficiência. Então, essas crianças, um cego e um cadeirante, que tínhamos na escola, se sentiam discriminados porque desejavam, às vezes, participar das aulas de educação física e a maior parte das aulas consideravam atividades de pátio ou atividades de quadra e essas crianças não eram acolhidas. Então, assim, foram poucas as ações pensadas para conseguir o seu acolhimento e as crianças se sentiam discriminadas. Dificuldades encontradas na adaptação social e escolar dos filhos, então às vezes os filhos se sentem mal, não quer ir para a escola, é vítima de bullying, é vítima de chacota, etc. E aí a criança não quer ir para a escola, e aí os pais ficam se sentindo mal e isso gera estresse. Receio da integração levar à perda de outros serviços prestados à criança e à família. Pode parecer incongruente, pode parecer inadequado, mas quando a gente começou a promover a inclusão para uma criança e ela começou a ficar independente, a gente começou a indicar que essa criança poderia avançar ali para um ensino médio regular, para um curso técnico, inclusive, e pensar numa inserção no mercado de trabalho, os pais desse, já não era mais uma criança, adolescente, começaram a ficar reticentes e tiraram esse jovem da escola com medo de que efetivamente ele começasse a trabalhar e perdesse um benefício de aposentadoria por ser considerado deficiente. Então, isso é um problema. Receio de colocarem os seus filhos um envolvimento que consideram não preparado para recebê-los e que não estão, onde eles estarão menos protegidos. Então, isso também é uma dificuldade que alguns pais vivenciam em deixar seus filhos na escola.
E as diversidades de apoios sociais, formais e informais, parece reduzir esse estresse familiar. Então, quando o ambiente escolar consegue ser capaz de lidar com essa diversidade, consegue dar um suporte, esclarecer os pais sobre os potenciais e sobre como a escola vai oferecer esse suporte, torna isso mais fácil para a relação desses pais e desses jovens serem inseridos. E, por fim, a escola para todos e para cada um. A escola inclusiva é uma peça-chave para que o Brasil dê conta de sua responsabilidade junto aos organismos internacionais nessa promoção da inclusão. Uma escola para todos e para cada um é um grande objetivo a cumprir para a inclusão. Então, a escola que acolhe as diferenças, que colabora, que convive, será um bom princípio para combater a exclusão social. Quando a gente entende esse elemento de solidariedade, de cidadania que é desenvolvido, as pessoas passam a se ver mais como iguais e diminui um pouco essa exclusão. Então, dividir a escola em termos de alunos normais e alunos deficientes certamente não é um princípio inclusivo, e o objetivo pretendido dessa lógica. Essa lógica mantém ainda a lógica da segregação ou da integração. Hoje, volto a frisar, falando de inclusão, iguais ou deficientes não é um tipo de classificação adequada para a escola, mas sim mais em termos dos potenciais de cada indivíduo. Acreditamos, então, que o caminho para termos uma sociedade incluída será, provavelmente, aprofundar o estudo e a prática da educação inclusiva, apoiando pais, professores e todos os alunos com dificuldades, oferecendo-lhes uma educação de qualidade num ambiente comunitário e diverso, contribuindo, assim, para a valorização das diferenças e, consequentemente, para a valorização da pessoa humana. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que aproveitem o material para pensar na sua futura prática profissional e com uma percepção mais humanizada da educação, de modo a se tornar agente de mudança e efetivamente propor uma educação inclusiva e de qualidade. Lembrem-se de acessar os fóruns relativos às semanas do curso, assim como as diversas atividades avaliativas online e presenciais. Para que vocês tenham um bom desempenho, como eu sempre digo, não deixe o material acumular e acompanhe o calendário e realize as atividades em dia. Aproveite todas as oportunidades de interação com seus pares, sejam nos fóruns e chats, assim como nos encontros presenciais. É isso, espero que tenham gostado, estimo um grande sucesso na disciplina e em sua formação. Forte abraço.